Hoje eu queria te convidar a estudar a palavra de Deus comigo, 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. E eu comecei semana passada a falar sobre discipulado, e eu queria hoje continuar falando sobre esse tema mais um pouquinho, que eu creio que é tão importante. Você vai ser instrumento de Deus na vida de alguém. Amém? 2 Timóteo capítulo 2 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste perante muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Estende suas mãos assim, em sinal de rendição a Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. O segundo livro de Timóteo foi escrito num momento muito interessante da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso pela segunda vez em Roma. A primeira vez que ele é preso em Roma, ele fica numa prisão domiciliar, onde ele tinha um certo conforto, e era guardado por guardas pretorianos, que faziam turnos de 6 em 6 horas. Mas quando ele é preso a segunda vez em Roma, agora ele está na prisão Marmetina. E esse lugar era destinado para os inimigos do Estado, que seriam executados. Então, quem era estrangeiro era crucificado ou enforcado, e aqueles que eram cidadãos de Roma, eles normalmente eram decapitados. E ele escreve essa carta neste lugar. Eu tive o privilégio de visitar a prisão Marmetina, junto com irmãos aqui da igreja, e esse lugar ele chama a atenção porque é uma cela sobreposta, e é uma verdadeira masmorra. Um lugar úmido, mal cheiroso. Para você acessar a cela inferior, é por um buraco onde as pessoas eram atiradas ali. E o apóstolo Paulo e tantos outros prisioneiros, eles ficavam acorrentados naqueles muros de pedra. Essa era a situação. E é nesse lugar que ele escreve a sua última carta para Timóteo, o discípulo que ele havia treinado, que ele amava. E essa carta, ela é uma carta afetuosa, onde ele escolhe bem as palavras, mas sobretudo ele ressalta o que ele entende ser mais importante. E é por isso que ele vai dizer: Timóteo, procure homens idôneos, capazes de transmitir a mensagem que eu transmiti para você a outros. Em outras palavras, ele está preocupado com o progresso do evangelho, que a mensagem continue mesmo depois da sua morte, que Timóteo possa discipular outros também. E sabe, eu creio que o discipulado, ele é uma chave para abençoar a igreja e para abençoar as nossas vidas. Quem aqui foi discipulado por alguém? Alguém investiu tempo em você. Alguém te ensinou os valores da palavra. Agora, aquilo que você recebeu, faça assim com as suas mãos. Deus confiou graça nas suas mãos. Você tem que compartilhar com outros. Em nome de Jesus, aqui nessa igreja não tem crente egoísta. Amém? Você compartilha graça. Joga aí, Isso. Diga para a pessoa que está lá: Deus vai usar você. É você. Olha aqui para mim: Deus vai usar você. Alguns meses eu tenho orado e me perguntado que tipo de igreja o Senhor quer para nós. E eu confesso que depois do problema que eu tive no coração, eu tenho orado muito para entender como manter a mensagem viva, independente das pessoas que estejam liderando, ou de um pastor que tenha o dom da palavra, ou de um ministério de louvor atuante. Como que a gente consegue fazer isso? E o Senhor tem falado muito ao meu coração que nós precisamos nos tornar
uma igreja discipuladora. Uma igreja onde uns cuidam dos outros e esse DNA de transmitir a mensagem, compartilhar a outros, ele é real. E isso está tão forte no meu coração que nós fomos para um retiro com os pastores essa semana. Ficamos ali 2 dias, estudando sobre esse tema. E eu creio, nós vamos ser uma igreja discipuladora em breve, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Estava estudando também sobre igrejas assim e me deparei com uma história que me chamou a atenção, que aconteceu na Coreia. Nos anos 60, um pastor, ele começa uma igreja numa tenda, uma igreja pequena, e ele começa a pregar a palavra na Coreia pós-guerra, e essa igreja começa a crescer muito, e logo, 4 anos depois, ele já estava com mais de 2.000 membros, mas a Coreia pós-guerra, as pessoas tinham muita dificuldade financeira, e ele não tinha equipe na igreja, ele fazia tudo sozinho. Ele pregava, discipulava, batizava, e um dia depois de pregar nos vários cultos que havia no domingo, ele foi buscar um preletor que ia pregar no culto da noite, e quando ele estava traduzindo o pregador, ele teve um mal súbito e foi parar no hospital. E ali no hospital, ele começou a meditar: Senhor, o que eu faço? O médico disse para ele que se ele continuasse naquele ritmo, ele ia morrer. E ele orando, ele entendeu que ele tinha que começar uma igreja focada em discipulado, onde as pessoas discipulavam umas às outras nas suas casas. E aí, ele então vai procurar os homens da igreja para chamá-los para esse trabalho. Sabe o que ele escuta dos homens? Olha, esse trabalho a gente não tem tempo para isso. Esse trabalho é o teu, pastor. Não tem como, eu não estou capacitado. Os homens fogem da raia, covardes. E aí sabe o que ele faz? Vai procurar as mulheres. Coreia, anos 60, tá? Uma sociedade machista, a maioria dos homens ia para o trabalho e as mulheres em casa. E as donas de casa tinham tempo, elas eram mais conectadas com a vizinhança, e mais, elas estavam ávidas para ter uma voz. E então ele chama aquelas mulheres e começa a prepará-las. Elas aceitam o desafio. Sabe o que começa a acontecer? Uma mulher reúne as vizinhas e começa no chá da tarde a ensinar os valores da palavra para suas amigas. E aí vários grupos começam a surgir dentro das casas. E aí os homens vêm e começam a falar: pô, isso aqui está diferente. Começam a participar também. E aí um grande mover acontece de discipulado. Essa igreja nos anos 80 chegou a 700.000 membros. E ela não parou de crescer sobre a liderança do pastor Paul Yuan-Shu, que inspirou pessoas a fazer o simples: fazerem discípulos de Jesus. Cadê as mulheres aqui? Deus vai usar as mulheres. Mas cadê os homens aqui? Levanta as mãos. Deus vai usar vocês também, em nome de Jesus. Quantos querem ser canal de bênção? Levante as mãos. Fica com a mão levantada aí. Senhor, o Senhor derramou graça nas mãos dos meus irmãos. Eu quero pedir que eles tenham coragem de passar essa mensagem para frente. Que eles derramem graça sobre os outros. E que um mover de discipulado comece nesta casa, em nome de Jesus. Amém? Seus vizinhos vão ser transformados pela graça de Deus. Seus amigos vão ser transformados. Sua família. Quantos creem nisso? Você quer fazer parte desse mover de Deus? Hoje eu quero estudar com você algumas credenciais que o apóstolo Paulo vai apresentar para Timóteo sobre aquele que discipula, o discipulador. E eu queria olhar para essas credenciais. Semana passada nós falamos dos papéis do discipulador, algumas imagens, e hoje eu quero continuar estudando as credenciais daquele que discipula. A primeira credencial é que o discipulador, ele é um homem ou uma mulher da palavra, das Escrituras. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 3, no versículo 14. Mas tu
permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que os tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? O discipulador, ele não é um conselheiro. O discipulador não é um coach. O discipulador não é psicólogo, não é terapeuta. O discipulador ou a discipuladora é um homem da palavra. Ele ministra a palavra de Deus para as necessidades da vida daquele que ele está cuidando. Sabe, muitas vezes nós substituímos o que temos de mais precioso, que é a palavra de Deus revelada, por outros conselhos. E quando a gente começa a ensinar as pessoas a aplicar o valor da palavra na vida delas, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Quando você aplica os valores da palavra na vida de alguém, a vida dela é transformada, o seu entorno é transformado, os seus negócios são transformados, porque essa palavra é poderosa. Quantos creem nisso? Agora, nesse texto a Bíblia vai falar de 4 funções formativas da palavra. Ele vai dizer que a palavra é apta para ensinar, aqui é a instrução da verdade, a didascália. Ela é apta para repreender. A Bíblia fala a respeito de si mesma que ela é como um espelho, que quando eu olho para a palavra, eu vejo o que existe de errado em mim, né? Quando você acorda de manhã e se olha no espelho, não vê o cabelo despenteado, desarrumado, a não ser que você receba uma graça, né? Já acorda toda embelezada, arrumada. A gente percebe, quando a gente lê a palavra, tem gente que não gosta de ler a Bíblia. Porque quando começa a ler a Bíblia, ela começa a apontar o que está de errado. É um espelho que revela o que nós precisamos arrumar. O discipulado envolve a repreensão em amor. É quando eu mostro para o outro que aquilo não é certo, não é verdade. Depois eu corrijo, não adianta apenas mostrar que é errado. A palavra de Deus, ela mostra como viver o certo. E o papel do discipulador é ajudar a pessoa a entender isso. Por fim, ele instrui na justiça. Aqui a ideia é o treinamento de como se manter firme nos valores da fé. Aquele que só ensina, só está usando 1/4 do poder da palavra. Nós temos que ensinar, nós temos que corrigir, nós temos que treinar. Sabe, eu creio que a palavra de Deus é poderosa. E Deus quer levantar um exército neste lugar de pessoas que ajudem os outros a aplicarem valores da palavra nas suas vidas. Uma história que eu gosto bastante é de um amigo meu que serviu comigo há muitos anos no ministério de adolescentes, quando eu era pastor de adolescentes. E esse irmão, ele se converteu quando ele era gerente de um posto de gasolina. E nesse posto de gasolina, ele conheceu um homem da palavra. Era um frentista que trabalhava no posto, e ele falava tudo errado. Ele falava claro, ele falava glória. Mas esse homem, ele conhecia a palavra de Deus. E ele tinha um jargão. Tudo que acontecia, ele dizia assim: mas já está escrito, a Bíblia é o jornal de amanhã. E aí acontecia alguma coisa no posto, ele já dizia: mas já está escrito, a Bíblia é o jornal de amanhã. E aí um dia esse gerente do posto falou: eu vou pegar esse camarada. Ele disse que a Bíblia é o jornal do amanhã. E ele pegou o jornal e começou a procurar as notícias. E tinha uma notícia de um acidente que aconteceu, uma colisão entre 2 carros que pegou fogo. E aí ele pegou a notícia, chamou o frentista e falou: e aí, me mostra onde está isso aí na tua Bíblia. E aquele homem abriu a Bíblia em Naum, capítulo 2, versículo 4, que dizia: os carros se precipitam pelas ruas, atropelando tudo pelas praças.
o seu aspecto é como tochas de fogo. Ele ficou impressionado. Não é possível. Eu vou perder para o frentista que fala claro e glória, não é possível. Ele esperou mais um tempo, e naquela época, 86, a Challenger, o ônibus espacial, explodiu. E isso virou notícia no mundo todo. E então ele falou, agora eu quero ver. Pegou o jornal e trouxe para o frentista. Eu quero que você me mostre aonde é que está isso na Bíblia. E aí aquele frentista abriu a Bíblia em Obadias, capítulo 1, versículo 4. Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Pô, mas não é possível. Esse homem tem a resposta para tudo. E aí ele fala assim, Edson, eu estou com uns problemas no casamento. Esse livro fala do meu casamento? Ele disse, é claro. E ele começa então a discipular o gerente do posto. Começa a ensinar ele, à luz da palavra, como tratar sua mulher, como cuidar dos seus filhos, como tratar sua família. E sabe o que acontece? O gerente do posto e toda a sua família são transformados, porque tinha um homem da palavra trabalhando naquele posto. Sabe o que eu creio? Deus vai levantar homens e mulheres da palavra. Eu não sei aonde você trabalha, eu não sei se você dá aula para alguém, eu não sei aonde você mora, mas eu creio, se você aplicar os valores da palavra, sim, no lugar onde você trabalha, nos seus negócios ou na sua casa, você vai ver o poder transformador de Deus operando em seu favor. Quantos creem nisso? Mas pastor, eu não sei se eu sei usar a palavra como aquele frentista. Pastor, como é que eu faço isso? Sabe, muitas vezes a gente não começa porque a gente tem medo. Medo de não ter as respostas. Eu fiquei feliz semana passada, eu falei, começa com o que Deus te deu. Tem gente que não sabe nem o que é capítulo, versículo, você vai começar com esse. E eu fiquei feliz porque veio o irmão me procurar essa semana, falou, Michel, tem um amigo meu que estava com os problemas, ele não é da igreja. Eu falei, eu tenho uma resposta para você, e eu vou começar a discipular ele. Aleluia. Eu creio isso vai acontecer aqui aos montões. Mas deixa eu te dizer algo. Quando nós nos dispomos a fazer o que Jesus mandou, e nos tornamos ministros da palavra, a Bíblia diz que a gente recebe uma ajuda divina. A graça de Deus, ela também educa. Olha o que diz Tito, no capítulo 2, no versículo 11. A graça de Deus nos ensina. O verbo grego aqui para ensinar é paideu, o mesmo que dá origem à nossa palavra pedagogia. Ele não está falando apenas de instrução verbal, mas do processo completo de formação de uma criança até a maturidade. Sabe, quando a gente se dispõe a ministrar os valores da palavra de Deus, a graça de Deus, ela atua ensinando o outro. Ela nos auxilia no processo de educação. Muitas pessoas só entendem a graça numa perspectiva, que é a perspectiva da salvação. A graça como favor imerecido. Mas na palavra de Deus, a graça também, ela é capacitadora. Ela ensina. E é por isso que quando eu me disponho a fazer o trabalho que Deus me mandou fazer, algo maravilhoso acontece. Eu vejo a graça de Deus trabalhando na vida do outro. Há alguns anos atrás, eu tinha um grupo de discipulado com jovens. Eram 4 jovens que eu discipulava. E eu lembro que em determinado dia, a gente estava falando sobre o Espírito Santo. E um jovem veio no discipulado, e ele falou para mim, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu criei um mau hábito na minha vida. Eu sempre ia no mercadinho perto de casa, e na hora de pagar a conta, eu
passava a mão numas balinhas que tinha lá e enfiava no bolso. E eu faço isso há muitos anos. Eu pensava, são só balinhas. Mas essa semana, eu fui no mercadinho. E quando eu passei a mão nas balinhas para pôr no bolso, algo disse para mim, isso é pecado. Está errado. E eu larguei. E o que é isso? Eu falei, esse é o Espírito Santo. É a graça que ensina, que educa. A Bíblia diz que o Espírito, ele convence do pecado, da justiça, do juízo. E quando a gente começa a ministrar na vida de alguém, sabe o que acontece? Junto com o valor da palavra, a graça começa a educar. Ei, preste atenção. Se você for um ministro da palavra na tua casa, a graça de Deus vai atuar na vida dos seus filhos. Se você for um ministro da palavra e tiverem cultos familiares, e vocês se voltarem para a palavra de Deus, a graça vai ensinar teu marido, ensinar tua esposa. Olha que benção. Se você começar a discipular os seus vizinhos ou seus colaboradores, sabe o que vai acontecer? A graça de Deus vai educá-los. Tem muita gente perdendo o privilégio de ver a graça de Deus trabalhando a seu favor. Quantos desejam isso? Discipula alguém. Discipula os seus. Quem quer que a graça trabalhe a seu favor? Então levanta as duas mãos. Vamos pôr a graça para trabalhar. Quer mesmo que a graça trabalhe? Fica com a mão levantada. Senhor, eu te agradeço porque agora 3.000 pessoas estão levantando as mãos dizendo que vão discipular alguém, Senhor. E eu te louvo, porque a graça de Deus vai trabalhar na casa deles. E eles vão colher os frutos disso, Deus. Ajuda os meus irmãos a se voltarem para os outros. Faz assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Segunda credencial de um discipulador, um discípulo de Cristo que se dispõe a discipular outros. Testemunho. Testemunho. Um testemunho inspirador. Vira para o lado e diga assim: a sua vida prega, a sua vida fala. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. Capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições. Tu, porém, permanece firme no que aprendeste e do que foste certificado, sabendo de quem o tens aprendido. É muito interessante essa palavra "tem seguido". Era uma palavra no grego que significava acompanhar de perto, seguir ao lado. A ideia aqui é que Timóteo não apenas tinha aprendido com os ensinamentos, mas com a vida. Observando o testemunho de Paulo, que era um testemunho que ele poderia imitar. E é interessante porque ele diz assim: olha, você observou o meu testemunho, o meu procedimento, a minha doutrina, as minhas intenções, como eu lidava com aqueles que me perseguiam diante das aflições da vida. E por isso você foi, sim, instruído em como fazer. Sabe, eu posso tentar ensinar alguém a nadar e passar um monte de vídeo para a pessoa sobre como nadar. Mas a melhor maneira é me jogar na água e mostrar, põe o braço assim, faz assado. O discipulado, ele antes de tudo, um compartilhar da vida, de uma vida que inspira. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Discipulado é o currículo da vida. Não é apenas conteúdo que eu compartilho, é vida que inspira. Eu lembro que quando eu me converti,
Foi uma vigília onde Deus me visitou de maneira poderosa. Eu sou grato a Deus porque, além da experiência que eu tive com Deus, o Senhor me deu amigos que me inspiraram. Me inspiraram na fé. Eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, eu só queria saber naquela época de esportes, eu era atleta. E a maioria dos meus amigos, os nossos papos eram sobre coisas fúteis da vida. E aí eu encontrei um grupo de amigos que os caras, eles iam para a casa do outro ver pregação. Eu lembro que tinha naquela época uma locadora que chamava Carisma, a gente alugava. Quem alugou fita na Carisma aqui, ó? Você tá velho de igreja. Aquela VHS lá, né? Você pegava, punha. E eu lembro que eles pegavam os vídeos e contavam assim, eram documentários de avivamentos que aconteciam no mundo. E aí um ia na casa do outro para ver os vídeos. E eu ia lá, porque os caras estavam buscando. Eu vi paixão por Deus. Terminava os cultos e eles iam fazer vigília. A gente saía para comer cachorro quente. E eu ficava vendo o procedimento. Eles falavam de Jesus no caminho, para as pessoas na rua. Quando chegava no restaurante, falavam de Jesus para o garçom, falavam para quem estava do lado. Tinha um amigo doido, ele subiu na cadeira e começou a falar um dia no restaurante. Eu falei, meu Deus! Eu tinha um amigo com os olhos amarelos, porque ele tinha um problema no fígado, uma doença séria. E eu vi Deus usando ele para entregar palavras para a minha vida, inclusive, que aconteceram. E aqueles testemunhos me inspiravam. Em nome de Jesus, Deus vai te dar um testemunho que inspira os outros. A tua vida, o teu jeito, como você trata a sua esposa, os seus filhos, como você lida com os negócios. As pessoas vão ver e vão ser inspiradas. Amém? Terceira credencial. Aquele que discipula outros, ele é antes de tudo o intercessor. Em 2 Timóteo 1,3, Paulo diz assim para Timóteo: sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo orava por Timóteo, de dia e de noite. Sabe, antes de um conteúdo que compartilhamos, o discipulado ele é um exercício de afeto, onde eu me importo e por isso eu oro. Eu luto pelos meus em oração. Eu sustento na presença de Deus. Por isso, antes de começar a ensinar qualquer coisa, sabe como a gente começa a discipulado? Você se dispôs a cuidar de alguém, a ser um ministro na palavra. Primeira coisa que você faz é pergunta: você tem algum motivo de oração? As pessoas sempre têm algo, elas gostam de oração. Sabe como eu fazia o discipulado? Primeira coisa, chegava: e aí, como é que está a tua vida? Tem algo que eu posso orar? E aí eu anotava num caderninho. E eu começava a orar. E quantos creem que Deus responde orações? Discipular alguém tem a ver com se colocar no lugar da intercessão pelo outro. Sabe, até hoje eu gosto de gastar um tempo no meu devocional intercedendo por pessoas. Eu oro pela minha família, pelos meus filhos. Mas eu pedi para a secretária fazer um caderno, com o nome de todos os pastores e todos os diáconos. E todo dia tem uma folhinha, eu oro por vocês. Aí, aqui está na lista daquele dia, eu oro. E eu coloco. E sabe o que acontece? Muitas vezes, quando eu estou orando, às vezes Deus fala no meu coração. Esses dias eu liguei para um irmão da igreja, e Deus me deu uma palavra. Quando eu liguei, ele ficou tão feliz. Falou: pastor, isso é uma resposta. Porque eu estava no lugar da intercessão. Sabe, talvez você não saiba tudo das Escrituras, mas quantos aqui podem orar por alguém? Levante as mãos.
Você pode ocupar o lugar da intercessão em favor de alguém. Muitas vezes a gente não entende o que isso representa, o lugar da intercessão. E a Bíblia deixa algumas ilustrações muito bonitas para nós. Eu gosto do exemplo que a Bíblia dá de Abraão e Ló. A Bíblia vai nos contar em Gênesis 18 que Deus avisa Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. E Ló era o sobrinho de Abraão, que ele trouxe junto com as bagagens e dava problema esse sobrinho. Até que ele teve que mandar o sobrinho embora. Mas Abraão nunca deixou de orar por Ló. E aí quando Deus avisa que vai destruir Sodoma e Gomorra, o que ele pensa? Meu sobrinho está lá. E ele começa a orar a Deus, se tiver 50 justos, livra aquela terra. Deus, se tiver 45, Deus, se tiver 40, ele chega até 10, ele vai literalmente negociando com Deus em favor do seu. E olha que bonito que acontece. A destruição vem sobre Sodoma, e olha o que diz Gênesis 19, 29. E aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. O que salvou Ló foi a intercessão de Abraão, aleluia. Queridos, a gente não tem a dimensão do que representa ter alguém lutando as batalhas espirituais por nós. Quer ver um outro exemplo forte na Bíblia? É o exemplo de Moisés, quando acontece a guerra com os amalequitas. Você lembra que Moisés, quando o povo está guerreando, o que ele faz? Ele sobe a montanha para orar. E a Bíblia diz que quando ele levantava suas mãos, o que acontecia? Eles venciam a batalha. Quando ele parava de orar, o que acontecia? Eles perdiam a batalha. De alguma maneira, o que a Bíblia está dizendo é que a intercessão de alguém produz frutos reais. Sabe, muitas vezes quando começamos a discipular uma pessoa, ela não sabe orar. Ela não sabe como lutar as guerras espirituais. Ela não sabe como é que Deus trabalha e não sabe o que representa o poder da oração. É por isso que Deus levantou eu e você, para dizer: você não sabe, mas eu estou aqui orando em seu favor. Você não sabe, mas o diabo não vai tocar nos teus. Você não sabe, mas eu estou aqui na brecha em teu favor e Deus vai operar. Quantos perto de nós estão sendo arrasados? Porque eles não entendem o poder da oração. Mas eu vou orar pelos meus vizinhos. Eu vou orar pelos meus filhos que ainda não entendem o poder disso. Eu vou ocupar este lugar. E enquanto eu oro, eu vou ver Deus agindo de forma maravilhosa. Eu lembro alguns anos atrás eu li um livro chamado Escudo de Oração, que me impactou demais. O pastor Peter Wagner, ele conta a história que ele tinha um grupo de intercessores e um dia ele sofre um acidente, e no momento do acidente uma das suas intercessoras estava num teatro e ela sente uma dor de cabeça forte, uma opressão muito grande. E ela sai, e algo dizendo que ela precisava orar pelo pastor. Aquela mulher começa a guerrear, a orar, a lutar, até que ela sente que aquilo vai embora. A vitória veio. Naquele mesmo instante, aquele pastor teve um acidente, ele caiu da escada, bateu a cabeça, estava a perigo de vida, e ele diz: eu creio, Deus usou aquela irmã para lutar em oração por mim. Quantos já tiveram experiências assim? De Deus usar alguém que orou por você? Já teve essa experiência? Essa semana eu tive uma experiência tão linda. Precisava tomar uma decisão importante. Eu normalmente paro o carro lá atrás. Eu parei aqui no estacionamento. E quando eu estava saindo do carro, veio uma irmã. Ela disse assim: pastor, ela é uma mulher de oração. Falou: pastor, Deus tem uma palavra para você.
Deus disse para mim, põe um sapato depressa, porque ele está no estacionamento. Eu cheguei e você estava aqui. E aí, ela falou, quando eu estava orando por você, pastor, Deus disse isso. E sabe o que me impressionou? O que ela estava dizendo, eu tinha orado no outro dia, no chuveiro, perguntando para Deus. E ela citou a oração que eu tinha feito no chuveiro. Obrigado, Deus, porque tem intercessores neste lugar. Sabe o que vai começar a acontecer? Mães vão se colocar nesse lugar. Homens de negócio vão se colocar nesse lugar. Vão começar a pegar a lista dos colaboradores, vão começar a orar por eles. Gente aqui, vou pegar o nome dos vizinhos, vai começar a orar por eles. Lutar as batalhas que eles não sabem. E Deus vai começar a colocar a vitória nas suas mãos. Ele vai trazer recado, palavra que liberta. E nós vamos testemunhar do que Deus vai fazer entre nós, porque decidimos cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, discipular como Jesus ensinou. Hoje eu queria orar por você e pedir para Deus que essas credenciais te acompanhem, que você seja um homem da palavra, uma mulher da palavra, que o teu testemunho seja lindo, inspirador, que você ocupe o lugar da intercessão e Deus te use por louvor da sua glória. Se esse é o seu desejo, fica de pé no teu lugar, deixa eu orar por você, para que Deus te autorize. Isso, fica de pé. Isso. Pai querido, eu quero pedir em nome de Jesus. O meu papel aqui, Deus, é ajudar os meus irmãos na fé a fazerem o que Jesus ensinou. E como eu quero que eles façam discípulos de Cristo. Por isso eu quero pedir que o Senhor os autorize, que eles sejam ministros da palavra, que o Senhor os autorize, que eles tenham uma vida bonita, um testemunho inspirador, mas Senhor, sobretudo, que eles se coloquem no lugar da oração, no lugar da sentinela, do intercessor, e vejam Deus agir enquanto eles oram. Levanta a gente assim, que luta batalhas em favor dos outros. Quantos no nosso meio não sabem orar direito, não têm maturidade para lutar as batalhas espirituais? Levanta o teu povo, levanta a tua igreja, e que um mover de discipulado comece entre nós. Deixa eu perguntar algo para você. Quantos aqui estão discipulando alguém? Levante as mãos. Quantos aqui não estão discipulando ninguém? Levante as mãos, seja sincero. Não está discipulando ninguém, levanta as mãos. Vou pedir para você levantar as duas mãos para eu ver melhor. Isso. Tá bom. Agora olha para o lado. Fica com a mão levantada, fica com a mão levantada. Olha para o lado. O que Deus vai fazer aqui? Você vai pegar essa palavra e vai aplicar. E olha quanta gente vai ser impactada pelo poder de Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Nos próximos 10 dias, você vai orar e Deus vai te mostrar pelo menos uma pessoa que você vai discipular. Eu não sei se você vai fazer um café na tua casa com as vizinhas, se você vai chamar alguns colaboradores que Deus te mostrou para orar com eles. Mas eu quero desafiar toda essa igreja nos próximos 10 dias a procurar uma pessoa para ministrar a palavra de Deus. Quantos aceitam o desafio? O povo. Deixa eu ver agora as duas mãos de novo. Gostei. Fica com a mão levantada, que você vai cumprir isso aí, em nome de Jesus. Fica com a mão levantada. Senhor, em nome de Jesus, existem vidas que estão nas mãos dos teus servos,
vidas, Pai. No tempo de Ezequias, o Senhor não achou ninguém que se colocasse na brecha pelos teus. Aqui tem uma multidão de mãos levantadas. Eu quero pedir que nos próximos 10 dias o Senhor mostre pelo menos uma pessoa que os meus irmãos vão discipular, e que nós possamos ver a tua glória caindo entre nós, enquanto fazemos o que Jesus nos mandou fazer. Eu quero pedir que o Senhor os autorize, que o Senhor lhes dê coragem, que o Senhor os use de maneira sobrenatural, que eles não tenham medo, e que nos próximos 10 dias o mover aconteça entre nós. Faz assim, Pai, essa é minha oração, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, aleluia.